Olá pessoal, meu nome é Mairo Caixina. Vamos aqui uma videoaula sobre a instalação do PhoneGap 3 na sua máquina. O PhoneGap atualmente está na versão 3.0 e com isso teve uma mudança significativa na sua instalação. Antigamente a gente só apenas baixava o arquivo, dizipava e tinha uma linhazinha de comando para a gente criar o arquivo. Hoje está tudo através do Node.js. Isso é uma facilidade boa. E também é uma dificuldade para alguns que não estão acostumados com linha de comando, programação. Primeira coisa de tudo, você deve instalar o Node.js na sua máquina, certo? Hoje ele está na versão 0.10.18. Sem ele você não pode fazer a instalação, porque ele usa o npm, que é um gerenciador de pacotes, para você baixar e instalar o PhoneGap na sua máquina. Beleza? Em específico eu vou utilizar aqui o Windows, mas depois posso criar outras para o Mac e para o Linux, explicando. Ok? Primeiro, Node Inspection, para saber se o Node está instalado. Está instalado corretamente. Beleza? npm install -g. O que é o -g? Ele vai instalar na biblioteca do Node. Vai só instalar uma vez. PhoneGap. No meu caso já tem instalado. Ele vai dar um probleminha. Talvez. Não, ele vai baixar. Mas vai dizer que está instalado. Ele vai baixar todos os componentes. Bem, eu vou adiantar aqui e dar uma parada. Outra coisa importante que você deve fazer é o Cordova. Também fazer a instalação dele. Porque através dele é que a gente vai utilizar os comandos principais de adicionar plataforma. Porque, como eu disse, hoje tudo é via linha de comando. Beleza? Então, no meu caso eu já tenho instalado. Vamos lá começar. Para utilizar o Android em específico, a gente deve ter no path do nosso sistema três coisas. A primeira, o SDK do Android. Certo? Devemos baixar ele e configurar na variável de ambiente. O ent é muito importante, então devemos colocar uma variável ent underline home com o seu local, criar uma Java home e dentro de path colocar o ent home, que tem um bin, Java home com bin, esse do Node.js já vai ter, e o SDK do Android. Ok? Pronto. Com isso, eu consigo utilizar o PhoneGap em linha de comando, que hoje chama CLI. Ok? Vou entrar aqui, Workspace. Vamos iniciar aqui a criação de um projeto. Cordova Create. O nome do nosso projeto. Vou digitar aqui
PhoneGap teste e o pacote, certo? Desculpa o corte aí, realmente eu não tinha instalado. Vamos voltando aqui. Criar nossa primeira aplicação. Cordova Create, o nome da sua aplicação, teste e o pacote. Beleza? Isso aí já, desde o 2, já tem essa interface de comando. Vou cd PhoneGap teste, certo? Ele criou aqui a minha estrutura, um ponto Cordova, um merges, plataformas, plugins e a www, certo? Qual é a parte interessante aqui? Você pode utilizar de dois meios. Utilizar o PhoneGap Build, que é a interface build.phonegap.com, se não me engano é isso. Não. Certo. Da Adobe. Uma interface para você compilar os seus projetos, só tendo a pasta www e ele gera todos os APKs e IPAs para todas as plataformas. Você tem que ter uma conta no GitHub ou subir o arquivo para a interface aqui. Certo? Só mostrar aqui a interface para vocês. Tem aqui alguns projetos que ele compilou iOS. Ok? Eu posso baixar aqui. Certo? Bem, vamos lá, voltar. O que eu posso fazer aqui também, caso eu queira trabalhar diretamente programando no meu computador, seria adicionar uma plataforma com o comando Cordova platform add, no nosso caso, o Android. Então, para adicionar uma plataforma, configurar a variável de ambiente é essencial. Sem isso, ele vai ficar dando problema, dizendo que não achou o Android, variável do Android, não achou o ent, não achou o SDK. Beleza? Pronto, já temos aqui. Vamos entrar na nossa plataforma. Temos aqui Android. E aqui toda a estrutura de um projeto Android. Ok? Então a gente pode abrir o Eclipse, vai em New Others e através de um Android Project from Existing Code. No caso, adicionando o projeto já existente. Vamos lá, procurar onde foi que eu salvei. PhoneGap Test, plataformas, Android. Ele já identificou, copiou para o meu workspace. Isso aqui não é, tanto faz, não é obrigatório. Finish. Tenho aqui meu projeto prontinho para ser executado.
Outra coisa, recomendo utilizar um celular, porque esse emulador do Android ele é muito lento, até para carregar, você está vendo, né? Existem algumas outras alternativas ao emulador. Um emulador da Intel, que de fato é muito mais rápido. Agora, ele só existe configuração para ele para o Android 4.2 e 4.3, se eu não me engano. Eles criam a ROM. Beleza? Bem, para quem puder, tiver alguma dúvida, é a comunidade aqui no Facebook, Android PhoneGap Developers, beleza? É só fazer pergunta lá e a gente responde. Ok? Obrigado, até mais.